Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. A mensagem de hoje com o tema de seja realmente membro deste corpo. Vamos orar pela mensagem de hoje. Ó poderoso Deus, que seja manifestado o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Fale conosco através dessa mensagem, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só, a mensagem está em Tiago 1,26, diz assim: Se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, a pessoa que se diz cristã, ela tem que saber resfriar, ou seja, saber falar, pensar antes de falar. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele não criou uma religião. Ele instituiu o reino de Deus. As pessoas que compõem o reino de Deus, o seu reino, ou a igreja, vivem sujeitas ao senhorio de Jesus, ser Senhor, reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor. Elas vivem o padrão da igreja, na justiça do reino de Deus. Como o corpo, ele é a cabeça e seus discípulos são os membros. Esse corpo possui um só Espírito, o Espírito Santo. Um só coração, um novo coração. Uma só mente, a mente de Cristo. Um só pensamento, o pensamento da palavra de Deus. Uma só fé, a fé sobrenatural. Um caráter, o caráter de Deus. Uma só direção, a direção do Espírito de Jesus. Ninguém que está fora deste campo pertence ao Senhor Jesus. Não adianta confessá-lo como Senhor e não obedecer, não invocá-lo e não ouvi-lo. Frequentar uma instituição, uma igreja, chamada igreja, não se comportar como diz a Bíblia. Não adianta frequentar só. Nós devemos comportar como diz a palavra do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Para fazer parte dele ou do corpo, só nascendo da água e do Espírito Santo. Qualquer corpo estranho neste corpo, cedo ou tarde, será vomitado. Um exemplo é a comida estragada, ingerida. Atritos, fofocas, maus olhos, preconceitos, críticas por parte de alguém que se diz cristão, na realidade são alguns dos sinais da carnalidade existente nos religiosos. Não no reino de Deus ou na sua igreja. Ser cristão é ser possuído e dirigido pelo Espírito de Cristo. Então nós devemos ler, nós devemos meditar e tirar as nossas próprias conclusões. O apóstolo Paulo, ele diz aos recém-cristãos que vivem em Roma. O apóstolo Paulo ali em Romanos 8:9, ele diz, olha o que ele diz, olha, vós, ele diz para pessoas novas, pessoas que recém-convertidas, ele trouxe essa mensagem e diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é o apóstolo Paulo dizendo que aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Então nós devemos buscar constantemente, meditar constantemente na palavra de Deus, buscar, clamar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele pode sarar todas as nossas feridas, todas as tuas angústias, preocupações, ansiedades, todos os vazios que às vezes você procura preencher de uma outra forma, de um outro sentido. Eu falo para você, preencha isso tudo com Cristo. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, seja manifestado o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Pai querido, que neste momento, Senhor, o Senhor possa, Senhor, ouvir o clamor deste homem, desta mulher, desse jovem, que seja manifestada a tua graça sobre a nossa vida. Ó eterno Deus, Pai querido,
eu apresento a vida de cada um diante de Ti, sabendo que o Senhor já preparou o melhor para cada um. Pai, que este dia seja um dia de bênção. Eu declaro a vitória sobre esse dia. Eu declaro a vitória sobre o mal. Eu declaro a vitória de tudo aquilo que tem se levantado contra estas vidas, Senhor. Eu declaro que nós iremos sobressair de toda qualquer situação, porque o Senhor Deus está conosco nesta batalha. Então, Deus, eu apresento este momento, eu apresento esse dia, eu apresento as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e reconhecendo o Senhor como o único eterno Salvador da nossa vida. Então, Deus, que seja manifestado do Teu poder, da Tua graça nesse momento. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém? E graças a Deus por isso.